conhecimento espírita. Então a gente sabe que nós estamos passando por uma transição planetária. Mas imaginem que a gente não sabe. E aí nós ligamos os noticiários, os mais diversos, né? Seja da televisão, do rádio, da internet, qualquer noticiário. E nós ouvimos notícias de guerras. Tem umas mais noticiadas que outras, e a gente vai escutando falar que os Estados Unidos está resolvendo, o governo norte-americano está resolvendo se vai mandar mísseis para a Ucrânia jogar na Rússia. E a Rússia diz que se jogar mísseis lá, que vai jogar uma bomba atômica na Ucrânia. Como se uma bomba atômica na Europa não estragasse a Europa inteira, inclusive a Rússia. Os árabes estão brigando com os israelenses. Na realidade, os governos, né? O governo de Israel está brigando com os governos árabes. Uns querendo exterminar os outros. Os árabes querem que os israelenses desapareçam da face da terra. E os israelenses querem que as populações dos países árabes desapareçam da face da terra. Como se eles não fossem todos irmãos, filhos de Deus. Nós também ouvimos notícias de agressões. Se a gente fica sabendo que teve um debate político, um político agredindo outro político, uma coisa tão feia, tão desagradável, pessoas que querem dirigir o destino das cidades e estão se agredindo, não é? Nós ouvimos notícias de assassinatos, com requintes de crueldade. Ouvimos notícias de extremismos de todos os matizes, inclusive religiosos. Ouvimos falar de ódio, de crueldade, de maldade, de fome, de desespero, de populações inteiras relegadas a segundo plano nos países onde buscam auxílio, porque nos seus próprios países não há segurança, não há possibilidade deles viverem. Então nunca antes nós, seres humanos, aqui neste planeta, clamamos e ansiamos tanto por paz. As pessoas sensatas, ou mesmo as populações de todos esses países que estão em guerra, anseiam pela paz, para poder viver, para sobreviver, para ter a possibilidade de crescer, de ver suas crianças crescerem e sobreviverem. E aí nós ficamos perguntando como obter a paz. Né? Na leitura que foi feita aqui no começo, foi dada uma fórmula para a paz. Mas será que é só essa? Assim, se a gente renunciar, pode ser que a gente renunciando aos nossos aquilo que a gente quer e o outro também quer, mas não dá para dividir. Então, a gente aí renunciar, então, talvez haja paz, né? Mas aí sempre haverá alguém que vai sair lucrando na história, né? Quando um renuncia, o outro leva melhor, em tese.
Porque na realidade, numa guerra, ninguém ganha, todos perdem. Perdem perdas materiais, perdas psicológicas, emocionais, perdas de todo tipo. É uma situação de sofrimento que a gente não faz ideia de como seja, né? Porque, apesar de toda a violência que existe em nossas cidades, aqui mesmo no Brasil, nós ainda conseguimos sobreviver aqui. Às vezes precisamos nos trancar em casa. Tem pessoas que já não querem mais sair para nada, com medo de sair. Talvez não aqui em Vitória da Conquista, nem tanto, não é? Mas existem cidades no Brasil onde as pessoas têm medo de ir à rua, porque é muito complicado, muito difícil. Mas, como é que a gente faz para obter a paz? Se a gente quer colher abacate, como a nossa amiga ali, a gente planta abacateiros, né? E no futuro vamos colher abacates. Se a gente quer colher laranja, nós vamos plantar laranjeiras, né? E se a gente quer colher a paz, nós vamos plantar sementes de paz, né? Precisamos plantar semente de paz. Quais são essas sementes de paz? Né? A concórdia é uma delas, né? Se nós, né, conversarmos e chegarmos a um acordo, a uma concórdia a respeito de alguma coisa, nós vamos encontrar, nós vamos plantar um pouco de paz. O entendimento entre as criaturas, a gentileza, a amorosidade, a caridade. Quando nós fazemos a caridade, nós estamos plantando paz. A educação, quando nós plantamos educação, colhemos paz. Se nós plantarmos a educação certa, não é? A educação para o espírito imortal. Se for a educação só para ganhar dinheiro, fica muito difícil, né? Porque aí vai ter a disputa pelo dinheiro, que é limitada. Se nós plantarmos amor, né, vamos colher paz, com certeza. Então, o que acontece? Quem é que planta as sementes de paz? Quem é que vai ter que plantar as sementes de paz para que o mundo possa ter paz? De acordo com Bezerra de Menezes, ele diz que a paz é, acima de tudo, uma conquista pessoal. A paz é uma conquista minha e de cada um de vocês. Cada um de nós conquista a sua própria paz e depois vai semear essa paz ao redor da gente. Se a gente quiser uma rua florida, a gente planta um jardim, o vizinho planta outro jardim, e se todo mundo na rua plantar um jardim, vai ser a rua mais bonita da cidade, toda florida, né? Então, a paz é uma conquista pessoal. Tem até aquela música, não é? Paz pela Paz, que diz que a paz do mundo começa em mim. Eu não sou muito boa cantora não, viu? Então vou parar por aqui. Então, é assim, a paz do mundo começa dentro de nós. Então, bem-aventurados os pacíficos é nosso tema de hoje. Mas o que é bem-aventurado? O que se trata? O que significa ser bem-aventurado? Então, existem, se a gente for olhar no dicionário, tem vários significados lá, mas é principalmente ser feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz.
Então, Jesus quis dizer que felizes são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Mas quem são os pacíficos? Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que ele se veste de branco para poder demonstrar que ele é uma pessoa pacífica. Será que pacíficos são aqueles que se vestem de branco? O que vocês acham? Assim ou assim? Ou assim? Né? Então, pacíficos são aqueles que dizem assim: eu sou uma pessoa de paz. Esses são pacíficos? Há dúvidas, né? Há controvérsias. São os negociadores da paz, por exemplo, essas comissões que vão diante dos governos que estão em guerra para negociar a paz. Esses são pacíficos? Talvez sejam, né? Talvez não. Mas eles estão fazendo alguma coisa. Então, para ser pacífico, a gente já viu que a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar inerte. Pacífico não é aquele que fica parado sem fazer nada, né? Então, existem essas missões de paz que vão aí nos países que estão em guerra para poder negociar paz. Mas eles só vão nos países em que eles têm interesses. Aqueles países lá, pobrezinhos, que estão nas escaramuças, exterminando populações, não interessa para eles. Interessa ao governo, os países, que os governos estão dispostos a gastar muito dinheiro com a indústria da guerra. Por isso que a ONU criou uma força de paz. É uma força de paz, sabe o que é? Vocês sabem, é um exército. Um exército é uma força de paz. Como é que um exército pode fazer a paz? Na realidade, eles vão lá lutar, brigar pela paz. Então, eles não vão fazer a paz. Eles vão entrar na briga, né? Então, quem são os pacíficos mesmo? São aqueles que já realizaram a paz em si mesmos. Desse jeito, como a paz é uma conquista pessoal, então aquele que já conquistou paz em si mesmo. A paz começa em mim, então é aquele que já começou a paz dentro de si mesmo. Esses são os pacíficos. Então eu queria citar para vocês aqui alguns pequeninos exemplos. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela é espírita. Não mora aqui em Conquista não, viu? Ela mora em Salvador. Então ela é espírita, ela é coordenadora, focalizadora de grupos de estudo no centro espírita. Ela é palestrante espírita e ela disse uma vez assim: olha, quando eu estou com sono, eu fico bruta. Vocês acham que ela já realizou a paz dentro dela? E aí? Vocês acham que é uma pessoa pacífica? Quando está com sono, fica bruta. Pode ser que ela não seja ainda pacífica, mas olhe o que ela faz. Ela coordena grupos de estudos, faz palestras, né? Já está na proposta do seu próprio crescimento, mas ainda não consegue ser pacífica quando está com sono, né? Mas está no caminho, está se esforçando, e isso também é importante. A gente pode ainda não ser pacífico, mas a gente pode estar na proposta de nos tornarmos pacíficos, né? Eu tenho uma outra amiga muito querida, muito próxima a mim, que também ela, a mesma coisa, é uma
ela disse: quando eu estou com fome, eu fico bruta. Quando eu estou com fome, eu perco as estribeiras. Eu fico insuportável. Então, já realizou a paz dentro de si? Falta um pedacinho, né? Está realizando, porque é uma pessoa muito caridosa, né? E é uma caridade que ela faz, uma caridade muito quieta, ninguém sabe, ela não é famosa, tá? Então, mas ainda está no processo de construir a paz íntima, independente da fome. E aí nós vamos entender depois por que eu estou abordando esses aspectos do sono, da fome. E eu mesma sou uma pessoa, normalmente eu sou uma pessoa de paz, né? Uma pessoa afável, amorosa, mas se eu estiver sentindo muita dor, aquela dorzinha chata, insuportável, eu fico bruta, fico intratável, né? Qualquer coisinha é capaz de me irritar se eu estiver sentindo muita dor. Então, já realizei a paz dentro de mim? Não. A dor ainda me tira do sério. Então, ainda tenho muito que aprender. E isso faz parte do processo, porque vocês veem como é que esse tema chegou até mim. Isa me ligou e disse assim: escolha um tema aí do Evangelho. Aí eu peguei um livro assim que eu estava lendo um dia desse. E aí quando eu peguei e abri, estava lá: bem-aventurados os pacíficos. A gente vai falar sobre aquilo que a gente mais precisa aprender. Então eu preciso aprender a ser pacífica, né? Faz parte da minha experiência de vida, da minha melhoria, fazer esse aprendizado. Então, a gente fica pensando assim: quem é que a gente poderia chamar de pacífico e que serviria para nós como um modelo? Sabe? Quem é que é assim pacífico realmente e que eu posso ver, eu posso sentir e tomar como modelo? Então, a gente sabe assim que Kardec perguntou aos espíritos isso, não foi? Ele perguntou assim: quem a gente pode tomar como modelo para nós, para a perfeição, para a gente se aperfeiçoar, se melhorar? E os espíritos responderam para Kardec: vede Jesus. Pronto, então está aí nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de pacífico. Ele é o ser pacífico por excelência, né? E ele veio aqui, encarnou entre nós. Haja paciência, né? A paciência é a ciência da paz, né? É a exteriorização da paz. Então, Jesus teve muita paciência para encarnar entre nós. E olhe que já se passaram 2000 anos, a gente já melhorou um bocado, né? Naquele tempo nós éramos bem piores e Jesus veio e nos suportou, né? Suportou viver entre nós com paciência, né? Dotado de extrema paciência para lidar com aquelas criaturas embrutecidas, aquelas criaturas primitivas com que ele conviveu, que teve e escolheu como discípulos, né? E aí ele ensinou esse povo, ele teve a paciência de ensiná-los até que eles pudessem realmente se tornar seus apóstolos e serem enviados aos lobos, como ele disse, né? Serem enviados ao mundo para poder ensinar a boa nova a todos. Mas ele antes teve que suportá-los, teve que ter paciência. E ele tinha paciência porque ele sabia do passado de todos eles.
Ele conhecia todos eles, conhecia a sua história, não de uma vida só, de outras vidas. Ele sabia quem eram aquelas criaturas, aqueles homens e aquelas mulheres que o seguiram como discípulos. E então, ele também conhecia já naquela época o destino daquelas pessoas, o futuro delas, como conhece o nosso futuro. Ele nos conhece, né? Conhece, sabe nosso nome. E ele nos suporta. Tem paciência conosco. Ele não tem pressa. Nós devemos ter. Nós devemos ter pressa em crescer, melhorar e evoluir. Mas Jesus não precisa ter pressa, porque Ele já conhece o nosso destino. Ele já sabe onde é que a gente vai parar, onde a gente vai terminar, né? Que nós estamos a caminho da luz, né? Ele sabe disso. Ele pode prever o nosso futuro, mas Ele espera pacientemente por nós. Espera pacientemente que a gente acorde, que a gente desperte, que a gente se dê conta da nossa responsabilidade pelo nosso próprio crescimento e pelo crescimento da comunidade a qual a gente faz parte. Porque quando cada um de nós evolui, nós contribuímos para a evolução de todos que estão ao nosso redor. Não é verdade? Então, ele se fez homem entre nós e nisso esteve a sua maior paciência, né? Mas Joana de Ângeles define quem são os pacíficos. No livro Jesus e o Evangelho, ela diz que aqueles que trabalham com método e confiança em favor da renovação do mundo, esses são os verdadeiros pacíficos, que já realizaram a paz dentro de si e trabalham e lutam com método e confiança em favor da renovação do mundo, em favor do crescimento de todos nós. A gente já dá para visualizar algumas pessoas, né? Na nossa perspectiva, alguns pacíficos. A gente vai se lembrando assim de um ou outro. Então vamos em frente. Joana diz também que a paz deve se constituir a meta do ser pensante. Não é a única meta do ser pensante, mas deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. Uma das nossas metas evolutivas é a paz, é pacificar nosso coração, nosso íntimo, nossa alma, para que nós sejamos capazes de plantar a semente da paz no mundo. Enquanto nós não conseguimos ser exatamente pacíficos, como vamos estar ansiando pela paz no mundo? Enquanto houver violência em mim, eu não tenho como reivindicar o fim da violência. Enquanto há maldade em mim, eu não tenho como reivindicar o fim da maldade. Eu posso até desejar, mas é um desejar que está carecendo de gordura, de força, de conteúdo. Então, a conquista da paz vai se dar como? Através do esforço individual. Então, quando eu reconheço que eu ainda fico bruta quando estou com dor, eu preciso trabalhar a pacificação em mim para que em
qualquer circunstância eu seja pacífica, né? Que em qualquer circunstância eu tenha paciência, que em qualquer circunstância eu haja com bondade, com amorosidade, com afabilidade, com doçura, em qualquer circunstância, de qualquer jeito. Me lembro de um companheiro nosso aqui do movimento espírita de Vitória da Conquista, quando ele ficou bem doente mesmo, e que a gente ia muito condoído fazer uma visita a ele. E quando a gente chegava lá, ele nos consolava. Ele que estava com uma doença terrível, né, em fase já quase terminal, quando a gente imagina que a dor já era insuportável, e ele nos consolava a todos. Que coisa linda, né? Como é uma pessoa que está sofrendo tanto, né, e que precisaria ser consolado, e ele que consolava as pessoas que iam lá, que estavam tristes porque ele estava já no tempo de partir. Então, a gente precisa aprender isso também, sabe? A sermos pacíficos em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas se unem. Por exemplo, aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul. Então todo mundo se mobilizou e ele arrecadou dinheiro, alimento, água e tudo que foi possível para ajudar a população que estava vivenciando aquela tragédia. Então isso é muito comum, a gente se mobiliza muitas pessoas. Quando chega o Natal, né? O Natal, aí todo mundo, né, dá presentes para poder doar para as pessoas carentes, aí todo mundo se lembra de quem tem fome, né? Mas existem aquelas pessoas, aqueles infortúnios ocultos que a gente não sabe. Às vezes um colega de trabalho, às vezes uma pessoa que está sentada ao nosso lado, no ônibus, no consultório médico, às vezes aquela pessoa que senta do nosso lado no centro espírita e está precisando desesperadamente de uma ação nossa em benefício dela. Pessoas que às vezes não se sentem à vontade de se queixar, não se queixam, mas estão passando por dificuldade, né? E aí exigem de nós uma paciência perseverante e desinteressada para que possamos alcançá-los. A gente passa pela rua às vezes e tem pessoas sentadas na rua pedindo esmola. E aí o que a gente faz? Tem gente vendendo pastilhinha no sinal de trânsito e a gente não sabe até que ponto aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Tem gente que nós encontramos em qualquer lugar, num supermercado, numa fila. Às vezes a pessoa está ansiosa, impaciente, entristecida, agoniada, e a gente não sabe por quê. Porque nós não estamos prestando atenção. Nós não estamos tendo o cuidado de dar um sorriso, um bom dia, né? De um aperto de mão, um olhar carinhoso. Né? A gente não tem tempo para isso, muitas vezes. E nós precisamos, faz parte do nosso processo de crescimento, que a gente também dê atenção a essas pessoas que não estão por aí pedindo, mas que necessitam. Às vezes a pessoa precisa de alguém que leia, né? Que faça uma leitura para ela, que vá na casa dela fazer um evangelho, né? E aí a gente nem sabe.
não tem ideia, né? Porque a pessoa está lá quietinha e não está falando nada. E a mídia não sabe, nem conta pra gente. Bom, Jesus deu o seu exemplo de paciência em inúmeras situações. Primeiro, ele esperou pacientemente o momento de se revelar, né? Ele esperou o momento de se revelar. Depois, ele submeteu-se às condições, né? Às injunções que existiam na lei antiga a respeito do Messias. Porque ele vai ter tal característica, porque vai ser assim, vai ser assado. E ele teve que se adaptar àquilo tudo para poder corresponder, né? Para que as pessoas soubessem que ele era o Messias, né? E mais adiante, além de ter suportado o povo difícil, né? Então, Jesus suportou fome, frio, dor, abandono, quando todo mundo sumiu e deixou ele sozinho. Responder por, né? E ele respondeu, certo? Então, ele suportou tudo isso sem se impacientar, sem se queixar, sem dizer nada, né? Suportou até o fim, até a morte, entre aspas. Jesus foi um revolucionário. Ele disse que não veio mudar a lei, veio cumprir, mas ele foi um revolucionário em vários sentidos. Naquele tempo antigo, ter uma mulher seguindo e uma mulher que era considerada pecadora, mulheres que eram consideradas pecadoras, que o seguiam, isso era um crime. As mulheres não podiam sentar-se à mesa junto com os homens, e eles colocavam todos à mesa com ele, né? Ele começou a revolucionar costumes, hábitos, e ele foi mostrando isso amorosamente, sem brigar, sem fazer nenhuma violência, sem incentivar qualquer tipo de violência. Tudo pacificamente. Então vamos nos lembrar da história do imposto, né? Que os judeus detestavam o imposto, né? E aí, para tentar, o pessoal vai lá para ele e diz assim: a gente deve pagar tributo a César. E ele podia dizer assim: paga, não paga, né? Responder de uma forma mais grosseira. Não, ele disse assim: me dá uma moeda. Aí deram a moeda e disse: de quem é essa cara aqui na moeda? A de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, ao mundo as coisas materiais, a Deus as coisas espirituais, né? A gente está no mundo e vai viver no mundo, mas vamos nos voltar para a nossa imortalidade, crescer na nossa imortalidade. O caso da mulher adúltera, né, que iam apedrejar, ele podia ter dito: mas vocês também são pecadores. Ele não disse nada disso. Ele disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? E ficou lá quietinho. Foi todo mundo embora, né? Então, a forma como ele ensinou foi sempre de forma pacífica. E até quando ele foi preso, que Pedro cortou a orelha do soldado, ele colou a orelha na hora, né? E disse assim: Pedro, embainha sua espada. Quem confere fé, confere será ferido, né? Então, até nesse momento, ele demonstrou a sua paciência, a sua paz interior. E, no final, ainda, depois de ser tão torturado e machucado e abandonado e tratado de forma tão vil, ele ainda pediu perdão a Deus por aquele
que o maltratavam. Isso é ser pacífico. Então, pacífico é o ser que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente ainda ora a Deus, ainda pede a Deus por aqueles que estão na retaguarda, para que eles também cheguem onde ele chegou. Então, esse é o nosso modelo, né? Jesus, nosso modelo. Então, seremos chamados filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus? Sim, somos todos filhos de Deus. Mas para sermos chamados, de fato, filhos de Deus, como Jesus foi chamado, Filho de Deus, o Filho bem amado, então nós precisamos realizar, implantar, de fato, essa paz em nosso coração e distribuí-la depois a toda criatura que esteja ao nosso alcance. Então, nós vamos plantar a paz no mundo dessa forma. Seremos bem-aventurados, seremos felizes quando realizarmos essa paz dentro de nós. Então, o mundo está em transformação, está em transição. Sejamos nós aqueles que contribuem amorosamente para que a regeneração se consolide neste planeta. Sejamos os pacíficos trabalhadores do Cristo. Que a paz esteja com vocês todos. A Casa Maria de Nazaré agradece a nossa querida Deise por nos trazer essas reflexões maravilhosas e que possamos nós, então, internalizar esses ensinamentos. Passemos, então, a segunda parte dos trabalhos desta noite, que todos possam, nesse momento, procurar uma posição confortável, conectando